Opa, aqui é o Henrique e hoje você vai aprender como vender centenas de milhares de reais pela internet, começando do zero. Então se você está começando agora ou tem pouco tempo de experiência e ainda não conseguiu vender nada pela internet, preste bastante atenção nessa apresentação, porque você vai sair daqui sendo capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Agora, imagine você sem autoridade, sem conhecimento técnico do produto e mesmo assim fazendo uma avalanche de vendas, conseguindo até mesmo vender gelo para esquimó ou areia no deserto. Se alguma vez já desejou atingir um patamar como esse, se você respondeu sim a essa pergunta, fique atento, porque você vai aprender exatamente como chegar a esse nível de vendas aqui nessa apresentação. Agora, eu quero parabenizar a equipe do Coimid por essa atitude de ajudar você que está começando agora a desenvolver o seu negócio pela internet. Meu nome é Henrique Catonar e eu trabalho com marketing digital há pouco menos de 2 anos. Agora, apesar do pouco tempo, eu já gerei mais de 200 mil reais de lucro líquido para os meus negócios só no ano passado. Já ajudei alguns empreendedores que não conseguiam vender a faturar milhares de reais com seus produtos. E constantemente eu recebo propostas para eu desenhar a estratégia e a abordagem de vendas de um produto que não está vendendo bem. Um dos exemplos que eu mais gosto de mencionar é de um empreendedor que estava começando do zero, sem lista, sem autoridade, e não estava conseguindo vender seu produto. Ele colocava o produto no mercado, mas nada acontecia. Então ele veio pedir minha ajuda e mais ou menos depois de 3 semanas eu reformulei a estratégia e a abordagem de vendas do produto dele e ele conseguiu fazer pouco mais de 60 vendas com o mesmo produto, não modificamos nada. Agora, eu não estou te contando isso para me gabar, eu só quero que você enxergue que qualquer pessoa pode chegar até aqui, onde eu estou hoje. Eu te digo isso porque em 2014, quando eu entrei no marketing digital, eu tive uma enorme dificuldade para vender. Eu tinha acabado de pedir a exoneração do meu cargo público e estava esperançoso com essa nova fase da minha vida. Eu pensava que ia ser fácil, eu via aquelas pessoas todas falando que estavam faturando centenas de milhares de reais na internet e acreditei que comigo não ia ser diferente. Eu ia entrar no marketing digital e ia arrebentar. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu passei a maior vergonha da minha vida nos 3 primeiros meses. Deixa eu te contar por quê. Quando eu pedi para sair do emprego que eu tinha, eu fui criticado praticamente pela minha família toda, pelos meus amigos e os meus conhecidos. E foram críticas pesadas, coisas do tipo, você não vai conseguir, você está criando ilusões, isso é passageiro, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, foi a pior decisão que você já tomou na sua vida, você vai perder tudo o que você conquistou até aqui, entre várias outras mensagens de desaprovação. Pessoas que eu acredito que deveriam me incentivar, estavam me colocando cada vez mais para baixo. Mas eu não culpo eles. Esse é um mecanismo de defesa que o cérebro tem. Temos uma tendência natural de expandir nossas experiências sobre o mundo, ou seja, aquilo que é importante para mim, eu acredito que é importante para você. E essa importante decisão para mim não era validada por eles. Então, para me defender dessas críticas, eu saí falando para todo mundo que em 2 meses eu iria faturar o equivalente ao que eu faturava no ano todo. Você já ouviu, né? 1 ano de vendas em 7 dias. Eu programei meu primeiro lançamento e, por coincidência, a abertura do carrinho foi justamente na abertura da Copa do Mundo no Brasil, 12 de junho de 2014. Como praticamente todos os empreendedores digitais dizem que a abertura do carrinho é o momento que mais vende, eu fiquei na expectativa para fazer uma avalanche de vendas nesse dia. Abri o carrinho às 9 da manhã e nada de vendas. Deu meio-dia e nada de vendas. Chegou o horário do jogo do Brasil contra a Croácia e nada de vendas. Todo mundo me chamando para assistir o jogo em clima de festa e eu preferi assistir sozinho em casa, com as luzes apagadas e com um sentimento de tristeza no coração. Chegou um determinado momento do jogo que foi o mais doloroso para mim. Quando o Neymar marcou o 3º gol do Brasil de pênalti, a galera soltava foguete nas ruas, todo mundo gritando de felicidade, o clima de festa estava no ar da cidade, mas ali dentro da minha casa, sozinho, eu me ajoelhei no chão e comecei a chorar incessantemente. Na minha cabeça passava milhares de pensamentos de derrota. Eu me perguntava o que eu tinha feito da minha vida, larguei meu emprego estável para me arriscar em uma ilusão. Por um momento, eu comecei a acreditar que aqueles que me criticaram estavam certos. Eu não iria conseguir e perderia tudo que eu tinha conquistado para poder pagar minhas dívidas. Mas de repente, no meio de toda aquela tempestade emocional que eu estava passando, um pensamento intruso tomou conta de mim.
Não sei se foi meu orgulho ou uma esperança, mas eu só sei que me peguei pensando, ou eu admito o meu fracasso para todo mundo, ou eu faço de tudo para conseguir meu objetivo e me torno um vencedor. Graças a Deus eu decidi me tornar um vencedor. Então, comecei a traçar meu plano de vitória. Havia 8 anos que eu estudava sobre persuasão e influência, mas por mais que eu me desse bem no mundo físico, eu não conseguia aplicar essas técnicas no mundo digital. Então, eu lembrei que muitos empreendedores digitais falavam sobre copyright, a arte de vender. E eu decidi estudar sobre esse assunto. Passei 5 meses sem sair de casa, literalmente, só estudando sobre copyright. Fiz cursos, comprei livros e estudava quase tudo que eu encontrava sobre essa área. Descobri coisas que eu nem imaginava que existiam. Influências que eu era exposto todos os dias, mas que eu não fazia ideia do que eram e como funcionavam. Comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu enxergava técnicas de vendas em todos os lugares. Gatilhos mentais, quebras de padrão, títulos persuasivos, quebra de objeções sutis e discretas. E muitos outros elementos mais. Passando esses 5 meses, eu decidi lançar novamente meu produto, com o conhecimento mais apurado sobre copy e sabendo como aplicar a persuasão no mundo online. Eu reformulei minha carta de vendas e cruzei os dedos. No dia da abertura do carrinho, eu consegui faturar o equivalente àquilo que eu faturava o ano todo. E ao final do lançamento, eu tinha faturado 2 vezes mais do que eu faturava em 1 ano no meu antigo emprego. Eu não conseguia acreditar, eu chorei de emoção. Todo o peso do sofrimento que eu passei saíram dos meus ombros e eu me sentia leve e confiante novamente. Hoje, eu sou um empreendedor digital bem-sucedido e procuro ajudar com os meus conhecimentos de copy aqueles que não conseguem vender seus produtos. Eu costumo dizer que eu semeio os sonhos que as pessoas deixaram de acreditar que brotariam e transformo aqueles sonhos em realidades. Agora, o moral dessa história é você acreditar em você e em seus sonhos. Tudo o que você desejar, você pode conseguir. Basta se dedicar e acreditar. E se tratando em empreendimentos digitais, eu acredito que o primeiro passo para o seu sucesso é você saber sobre copyright e principalmente saber qual a psicologia por trás de um copyright campeão de vendas. E é exatamente essa psicologia que você vai aprender aqui hoje. Essa psicologia é como se fosse um mapa para o copywriter. Sem ele, não adianta ter conhecimento ou disciplina sobre o uso técnico das técnicas de persuasão, que mesmo aplicando conforme foi ensinado, você não consegue resultados. É como se você quisesse sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro com um mapa de Maceió. Por mais que você tenha conhecimento técnico sobre como ler o mapa e tenha disciplina para aplicar aquele conhecimento, você ainda assim vai chegar em Maceió e não no Rio de Janeiro. Por isso, é importante você saber qual o mapa do copywriter para que você consiga aplicar o conhecimento técnico de forma eficiente. Aqui estão os 11 elementos essenciais para o copywriter campeão de vendas. 1. Entenda sobre psicologia comportamental. Toda venda acontece através de comportamentos padronizados que todos os seres humanos possuem no cérebro. Alguns reagem de uma forma específica a determinada situação e outros tomam uma reação oposta. Entender o comportamento humano é uma característica fundamental para se tornar um copywriter campeão de vendas. 2. Saiba técnicas de persuasão e influência. Aprender técnicas de persuasão e influência te possibilita a moldar o comportamento do seu potencial cliente. Você pode fazê-lo passar por uma série de emoções até concluir a venda. Você pode induzir uma reação que você queira que ele passe antes de oferecer seu produto. Existem várias estratégias que você pode aplicar para que o seu potencial cliente se torne um cliente apaixonado por seu produto. Quanto mais conhecimento sobre técnicas de persuasão e influência você tiver, mais alternativas você terá para aplicar estratégias que lhe parecem mais adequadas para a venda. 3. Crie conexão imediata. As pessoas compram de quem confiam. Criar conexão com o potencial cliente é a parte mais importante da sua venda. Se você for uma pessoa confiável para ele, seus argumentos de venda se tornam automaticamente verdadeiros. Além de que o cliente tira o escudo protetor que ele carrega sempre que vai se encontrar com algum vendedor. Isso deixa exposto a sua mensagem e o seu produto. 4. Chame atenção. Um potencial cliente não vai ouvir sua oferta caso você não consiga prender a atenção dele. Existem milhares de distrações em todo lugar. Por que ele deveria ouvir o que você tem a dizer? Uma excelente forma que o copywriter campeão de vendas usa para chamar a atenção é enfatizar um benefício que o potencial cliente pode receber caso preste atenção naquela mensagem. 5. Conheça seu público.
Ninguém vai comprar de você se você não conseguir conversar diretamente com ele. Vender sapatos para alguém que deseja comprar sandálias não é uma boa ideia, né? Conhecer o seu potencial cliente e saber exatamente quais suas dores e seus desejos é primordial para o sucesso do copywriter campeão de vendas. 6. Converse emocionalmente. As vendas acontecem no cérebro emocional e é justificada através do cérebro racional. Em toda a sua comunicação, você deve conversar emocionalmente com o seu potencial cliente. Embasar seus argumentos de vendas em mensagens lógicas e racionais pode até parecer atraente, mas não é eficiente. 7. Seja específico. Especificar sua mensagem é um elemento valioso dentro do mundo das vendas. Deixar o potencial cliente saber que o seu produto é exatamente aquilo que ele procura cria um vínculo muito forte entre vocês. Nunca venda um cachorro. Procure vender um labrador albino com os olhos laranjas da Rússia. Entendeu, né? 8. Abra loops importantes. Para manter a atenção do seu potencial cliente, você deve dar doses de mensagens que ele considera relevante. Abrir loops é o mesmo que antecipar seu assunto. Você pode, enquanto enfatiza o benefício X do seu produto, abrir um loop para o benefício Y. Então, conclua o benefício X que você está apresentando e depois comece a expor o benefício Y que você mencionou anteriormente. 9. Venda transformação. Ninguém quer uma furadeira, a pessoa quer furar a parede. Você provavelmente já ouviu essa frase alguma vez, né? Mas ela é uma meia verdade, tá? O copywriter campeão de vendas sabe que ninguém quer furar a parede. A pessoa quer colocar um quadro. Apresentar o benefício do produto ao invés de enfatizar as características faz com que seu potencial cliente enxergue a solução do problema que ele está passando. 10. Nunca ofereça um nível muito alto. Quem não tem carro nenhum vai ficar satisfeito com qualquer carro. Tentar vender uma Mercedes para quem anda a pé é um tiro no pé. Ao contrário disso, vender um Fusca não parece algo tão extraordinário assim. Sempre ofereça um produto que solucione um nível acima do problema que a pessoa está passando. Apresentar opções cujo nível é muito alto para a pessoa rompe a conexão entre o vendedor e o cliente. 11. Conte histórias e metáforas. Histórias e metáforas são excelentes para compreensão e conexão. Faz com que o cliente sinta o que você está contando, além de prender atenção e dar um alívio de tensão para o cérebro. Contar histórias e metáforas conecta e abre uma possibilidade para conversar direto com o cérebro emocional do cliente. Esses são os 11 elementos que eu acredito que todo copywriter deve se basear para conseguir alavancar suas vendas e triunfar no mercado digital. Tendo em mente esses elementos, você vai conseguir vender centenas de milhares de reais, mesmo que você não tenha nenhuma autoridade no seu nicho de atuação. Agora que você já sabe os elementos, eu vou te passar 10 táticas de persuasão e influência que são importantes para o copywriter campeão de vendas. Tática 1. Dê algo para o cliente no primeiro contato. Uma informação, um presente ou qualquer coisa que entregue valor para a pessoa que recebe não precisa ser algo caro. Não precisa nem mesmo ser algo que o dinheiro compra. Você pode simplesmente dar conhecimento ou uma dica simples que vai ajudar a pessoa em alguma situação. O importante é que a pessoa que receba veja esse presente como algo de valor para ela. Fazendo isso, você cria uma sensação de dívida da outra pessoa com você. Os psicólogos chamam essa tática de reciprocidade. É um elemento comum que vive dentro de cada um de nós. Um princípio social que diz que devemos retribuir todo e qualquer favor que nos fazem. Claro que não pode ser algo contra a lei, né? Tendo isso em mente, você pode usar desse princípio para influenciar seus clientes. Essa tática tem o poder de fazer seus clientes se tornarem fãs apaixonados por sua empresa. Porque onde mais você é recebido com um presente que lhe traz valor e um sorriso no rosto de quem lhe atende? São poucas as empresas que fazem isso hoje em dia. E quanto mais cedo você começar, mais clientes você vai fidelizar. Tática 2. Apresente um motivo. Por quê? Psicólogos sociais já provaram que quando você justifica suas ações ou informações, você tem mais probabilidade de que seus argumentos sejam válidos. Um exemplo disso foi o experimento que o cientista comportamental Ellen Langer e seus colegas fizeram. Eles solicitaram a uma pessoa desconhecida que se aproximasse de uma fila de pessoas que queriam usar a fotocopiadora e pedisse: "Ei, com licença, tenho 5 páginas, posso tirar xerox?" Diante dessa solicitação, 60% das pessoas abordadas permitiram que a estranha passasse na frente deles e tirasse a cópia. Mas quando a desconhecida apresentava um motivo, como por exemplo, "Posso tirar xerox porque estou com pressa?", quase todas as pessoas aceitaram. Ela conseguiu converter 94% das pessoas. E perceba que ela nem mencionou o número de páginas que ela iria tirar a cópia.
Mas o cientista, ele não estava satisfeito com isso. Ele queria ir mais longe. Afinal, o motivo que a desconhecida deu foi totalmente plausível, né? Ela estava com pressa. Então ele solicitou que a estranha abordasse da seguinte forma: posso usar a Xerox porque eu preciso fazer umas cópias? Bem óbvio, né? Todos que estavam na fila queriam fazer umas cópias. Então, por que será que o resultado foi bastante parecido? A desconhecida conseguiu uma conversão de 93%, ou seja, 1% a menos do que quando ela apresentou uma justificativa válida e 33% a mais que quando ela não apresentou justificativa nenhuma. Isso porque as pessoas adoram uma justificação. E usar a palavra porquê em seus pedidos mostra para elas que você está justificando algo. Então, isso torna aceitável para elas. Uma forma de fazer seus clientes serem fiéis à sua empresa é fazê-los responder uma pergunta bem simples. Por que você gosta de fazer negócio com a gente? Essa pergunta vai fazer o cliente justificar uma ação para ele próprio. E, em consequência, vai fazê-lo tomar essa mesma ação repetidamente. Uma outra forma que eu gosto bastante de usar é justificar o porquê seu cliente deve continuar fazendo negócio com você. É muito simples de usar e bastante poderosa. Então lembre-se, continue acompanhando as minhas postagens no meu blog, O Segredo dos Copywriters, porque eu valorizo você e quero fazer você melhorar cada dia mais seu poder de persuasão e influência. Tática 3. Apele para uma terceira pessoa. Pesquisas recentes mostram que é quase impossível recusar um pedido quando ele se mostra em benefício de uma terceira pessoa, principalmente quando você conhece essa pessoa e gosta dela. Vários fatores são determinantes para isso. Um deles é o fato da pessoa que recebe o pedido não querer ser vista como fria e incapaz de ajudar o próximo. Caso agisse assim, ela estaria quebrando uma regra social. Grandes empresas como o McDonald's usam essa estratégia há vários anos. Você pode encontrar o uso dessa técnica sempre que vê alguém pedindo doações para instituições de caridade, solicitando auxílio para pessoas doentes e etc. Mas essa técnica não funciona somente para conseguir financiamento para uma causa social. Você também pode usá-la para aumentar o seu número de vendas e clientes. Agora, apesar de psicólogos sociais já demonstrarem a eficiência dessa técnica, e grandes empresas já fizeram uso dela, são poucos os vendedores que usam ela para conseguir aumentar seu poder de influência. Aqueles que utilizam estão levando uma vantagem desleal em relação aos seus colegas de profissão. Um exemplo do uso dessa técnica com o cliente é você usar a seguinte frase: ajude seu filho a desenvolver sua inteligência e melhorar suas notas na escola. Dê a ele o produto X. E claro que você pode continuar seus argumentos de venda a partir daí, né? Tática 5. Crie um vírus para o subconsciente. Richard Bandler, o criador da programação neurolinguística, PNL, ensina essa técnica em seus cursos e livros. Colocar um vírus na mente subconsciente da pessoa é tão simples como calçar os sapatos. Provavelmente você já ouviu falar das mensagens subliminares, né? Aquelas imagens que são colocadas em um contexto para influenciar a sua mente inconsciente. Vários filmes e propagandas já aderiram a essa técnica. Mas como que você pode fazer o uso de mensagens subliminares em um ambiente onde você não tem controle? Talvez você esteja ali de frente para o cliente. Como você pode enviar um vírus para a mente desse provável comprador? Claro que existem muitas maneiras de fazer isso, tá? Uma das formas de enviar um vírus para o subconsciente do cliente é usar o toque. Quando você toca na pessoa, ao dizer uma palavra específica, o cérebro inconsciente da pessoa vai arquivando aquelas palavras e ao final da apresentação forma uma frase única com cada palavra que você ancorou. Por exemplo, eu não vou usar o toque, mas eu vou usar o estralar dos dedos. Eu vou dizer para você, o botão compartilhar do Facebook é bastante usado para transmitir mensagens em massa para seus conhecidos. Esse botão foi desenvolvido com o intuito de facilitar a comunicação online. Muitas pessoas que visualizam essas mensagens interagem com seu conteúdo. Nesse caso, eu quis induzir em seu cérebro o seguinte comando: compartilhar esse conteúdo. É claro que agora que você sabe dessa estratégia, você pode bloquear esse comando. Mas caso eu não tivesse te contado sobre ele, é bastante provável que você, ao final dessa apresentação, estaria clicando no botão compartilhar. Um aviso: antes de usar essa técnica, tenha em mente qual a frase que você quer transmitir para o seu cliente. Depois, organize suas orações de modo que você consiga ancorar cada palavra da frase em um contexto distinto. Tática 6. Use pressuposições. As pressuposições são muito úteis para você dar um passo a mais para a finalização de compra. E são sutis porque oferecem uma opção de escolha para o cliente, mesmo que as escolhas remetam ao mesmo final. Pressupondo uma ação, você faz com que o cliente aceite mentalmente seu argumento de vendas. Por exemplo, um cliente chega no seu site e fica ali namorando um produto, tá? Ele se interessa por um produto específico, mas tem dúvida se vai levar ou não.
e ele pergunta para a esposa dele ou para quem for interessante para ele perguntar e fica ali namorando o produto por alguns minutos, mas não toma decisão de compra, tá? Então, o que você pode fazer como um copywriter campeão de vendas? Você pode dizer, muito bem, qual vai ser a forma de pagamento? Dinheiro ou cartão? É claro que você tem que ter um plugin específico no seu site para poder fazer isso, né? Ao você fazer essa pergunta, você já está pressupondo que o cliente vai levar o produto. E ainda dá a opção do cliente fazer uma escolha entre duas opções que resultam em um mesmo final. Ao fazer essa pergunta, você já coloca na mente do cliente que ele aceitou fazer a compra do seu produto. E quando ele responder, já vai estar mais inclinado a efetuar a compra. Você pode usar essa técnica de muitas outras formas, tá? Aqui eu te mostrei um exemplo apenas para deixar ciente dessa categoria. Tática 7. Sinceridade. Esse produto não é. Fala a verdade. Quando você é abordado por um cliente e ouve todas aquelas maravilhas que ele fala sobre um produto, a sua primeira impressão é de que o vendedor não passa de um mentiroso, não é verdade? Nós temos uma tendência natural de desconfiar de vendedores, justamente porque eles estão ali para nos convencer de algo. E ninguém gosta de ser manipulado, não é verdade? Nesse caso, qualquer argumento, mesmo que seja verdadeiro, pode soar como falso na cabeça das pessoas. Então o que você pode fazer para que seus argumentos sejam vistos como reais e absolutamente sinceros? Você vai usar a tática indetectável que é capaz de fazer qualquer argumento de vendas ser visto como verdadeiro e sincero. Mesmo aqueles argumentos que sejam invenções da cabeça do vendedor, mas você não vai fazer isso, né? Claro. Cuidado, dizer mentiras e ludibriar seu cliente não é uma estratégia muito boa para fidelizá-los, não é mesmo? Por isso, eu sempre aconselho que você diga a verdade e que use essa tática apenas para sustentar a verdade, beleza? Aplicar essa estratégia é bem simples. Enfatize os benefícios do produto, mas principalmente destaque o ponto fraco que seu produto tem. Aquele ponto que você sabe que pode causar uma ideia de enganação na mente do cliente. Um exemplo dessa tática é um anúncio que a Volkswagen fez para vender o Fusca, alguns anos atrás. Na época, todos queriam carros grandes e não estavam vendo o Fusca com bons olhos. Então a campanha intitulada Pense Pequeno foi lançada e gerou milhões em faturamento. Em uma das campanhas, o anúncio dizia, é pequeno, mas você pode estacionar em qualquer lugar. Já a outra argumentava, é pequeno, mas leva você para onde você quiser. Com isso, a Volkswagen foi capaz de dar um novo significado para o problema apresentado. E isso fez com que as pessoas acreditassem na mensagem. Afinal, elas estavam admitindo que o carro era pequeno, uma situação que ninguém desejava na época. Agora, usar isso em seus produtos é muito fácil. Um exemplo que a operadora Vivo poderia usar para argumentar o problema que o consumidor vê que o preço é mais caro do que suas concorrentes seria dizer, é mais caro, mas você tem sinal na sua linha até mesmo dentro de uma caverna isolada, digamos assim, né? Esse argumento seria excelente, principalmente para os consumidores que gostam de viajar e explorar o mundo em sua volta. E cá entre nós, quem nunca ficou sem sinal telefônico dentro de um elevador? Por que não explorar isso? Apresente um ponto fraco e depois argumente por que aquele ponto fraco é bom para o cliente. A sua mensagem vai sair muito mais poderosa. Tática 8. Apagadores mentais. Certamente não é de hoje que os vendedores são instruídos a serem mais específicos em seus argumentos de venda. Mas em algumas ocasiões existem problemas em ser específico demais. Você pode acabar quebrando a conexão que construiu com o cliente e perder a venda. Para minimizar esse risco, você pode usar a técnica dos apagadores mentais. Os apagadores mentais são palavras comuns que dão a impressão de serem específicas e eficazes. Mas se você analisar com atenção, percebe que elas são, na verdade, uma máscara para iludir os ouvintes. São uma ilusão e, obviamente, por ser ilusão, funcionam tão bem na cabeça dos clientes. Essa técnica possibilita que o seu cliente dê o significado que mais lhe convém para o que ele está ouvindo. E como ninguém é louco de ir contra a sua própria opinião, essa técnica se torna poderosa e eficiente. Existem 3 tipos de apagadores mentais. E aqui nessa apresentação eu vou te passar um dos tipos, tá? Os apagadores mentais de comparação, mais e ou mais. Quando você usa a palavra como mais rápido, mais bonito, menos difícil, você deixa toda a interpretação da frase a cargo do ouvinte. Mais rápido comparado a quê? Mais bonito em relação a quem? Como você não especificou, o próprio ouvinte vai fazer isso inconscientemente. Um exemplo é eu dizer para você, o canal Segredo dos Copywriters é o melhor canal para você estudar técnicas de persuasão e influência. Só tome bastante cuidado ao usar essa técnica, porque tem pessoas há um monte por aí dizendo ter o melhor produto e o melhor serviço. Isso acaba criando um certo bloqueio na mente dos ouvintes.
Agora, existe uma forma bem simples que você pode aumentar o poder do uso dessa técnica e gerar confiança e credibilidade imediata para o seu produto ou serviço. Mas esse é um assunto para uma outra hora. Tática 9. Articuladores mentais. As habilidades de venda ou de influência dos grandes vendedores se baseiam na maneira específica de se usar as palavras para orientar os pensamentos e as emoções dos seus clientes. Os articuladores mentais funcionam por meio da conexão de uma afirmação seguramente verdadeira com qualquer outra coisa que o vendedor queira que o cliente sinta em seguida. Existem 3 classes de articuladores mentais: fracos, médios e fortes. Aqui você vai aprender sobre os articuladores mentais fracos. Eles são denominados como fracos porque apenas sugerem que uma afirmação tem conexão com outro evento. Os articuladores mentais fracos são palavras como e, ou e mais. Por exemplo, eu lhe dizer, você está aí sentado vendo essa apresentação e você pode imaginar o quanto essas técnicas podem aumentar o seu poder de persuasão e influência para lhe tornar um campeão de vendas. Desde que você esteja sentado e assistindo a essa apresentação, essa afirmação vai ser uma boa conexão com a seguinte, que é aumentar seu poder de persuasão. Existem articuladores mentais mais fortes que, ao invés de sugerir uma associação entre 2 eventos, afirmam que eles são associados. Eu não vou aprofundar essas técnicas aqui, porque o meu objetivo com essa apresentação é lhe passar técnicas eficazes em poucos minutos, ok? Tática 10. Contraste. Quando temos 2 caminhos a seguir, obviamente que vamos escolher aquele em que acreditamos ter mais possibilidade de chegar ao nosso destino final, acumulando uma maior quantidade de benefícios próprios. Não é verdade? Todo mundo quer sair ganhando em tudo, seja nas vendas, no relacionamento e até mesmo num jogo de par ou ímpar. O efeito que o sucesso proporciona é único em nosso cérebro. Sabendo disso, os grandes vendedores podem aplicar uma técnica discreta para realizar vendas, a técnica do contraste. Tudo o que você tem que fazer para aplicar essa técnica é apresentar 2 caminhos para o seu cliente enquanto você estiver oferecendo o seu produto. Um caminho que vai levá-lo a um trágico final e um caminho que o levará até o sucesso. Por exemplo, eu posso dizer, você pode ignorar todas essas técnicas e continuar sem saber o que fazer para aumentar suas conversões, ou você pode aprender tudo sobre essa habilidade e se tornar um verdadeiro campeão de vendas e vender milhares de reais pela internet. Qual das escolhas você faz? Sem dúvidas você vai escolher a segunda opção, né? Você quer ter benefícios. Um outro fator que torna essa técnica mais sutil ainda é que, por você oferecer opções para o cliente, ele jamais vai se sentir pressionado a comprar. E como você sabe, as pessoas adoram comprar, mas odeiam que lhe vendam alguma coisa. Os mestres das vendas usam essa técnica sempre que possível para lhe darem uma vantagem ainda mais em seus argumentos de vendas. Agora, claro que existem outros elementos que, adicionados a esses, melhoram ainda mais a sua copy, mas esse assunto eu vou deixar para uma outra hora, beleza? Agora, se você quer se tornar um copywriter campeão de vendas, capaz de vender centenas de milhares de reais pela internet, você pode acessar www.segredodoscopywriters.com e cadastrar gratuitamente seu e-mail para conhecer mais sobre o meu trabalho e sobre copyright. Além de você receber conteúdo de qualidade toda semana, você vai receber dicas e estratégias para impulsionar suas vendas online. Você ainda recebe imediatamente o infográfico do Copywriter Campeão de Vendas. Acesse o site e se cadastre. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me contatar através do e-mail contato@segredoscopywriters.com. Ok? Eu fico por aqui, espero que você tenha apreciado essa palestra. Um forte abraço e até o próximo vídeo.